Boa noite a todos, que as bênçãos de Jesus e dos benfeitores espirituais possam permanecer conosco. Vamos aqui compartilhar os nossos slides para o nosso tema da noite. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, hoje nós teremos a apresentação da segunda parte dessa obra, que trata do mundo dos espíritos ou do mundo espiritual. Essa segunda parte contém 11 capítulos que abordam vários aspectos sobre os espíritos desencarnados e sobre a vida no mundo espiritual. Nós vamos começar aquecendo os nossos raciocínios com a seguinte questão: dê a sua opinião. A população desencarnada que convive conosco no planeta Terra é menor, igual ou maior do que a população encarnada? A questão é fácil. Vamos pensar e dar a nossa opinião, sem medo de errar. Estamos todos aqui aprendendo. E coloquem no nosso chat a opinião de vocês. E no momento adequado, elas serão lidas. Kardec inicia a segunda parte do Livro dos Espíritos perguntando que definição se pode dar dos espíritos. Os espíritos desencarnados. Nesse tema, quando falarmos espíritos, nós estaremos falando dos espíritos desencarnados. Vamos ver a resposta. Os espíritos são seres inteligentes criados por Deus. Portanto, espíritos, seres inteligentes da criação, somos todos nós, encarnados e desencarnados. Os encarnados, usando envoltórios mais densos, corpos físicos, habitam os mundos materiais. Os desencarnados, que já perderam o corpo físico, mas que continuam com o seu corpo espiritual, ou perispiritual, ou perispírito. Já não possuem corpos físicos e povoam o universo fora dos mundos materiais. Mas o interessante é que os espíritos desencarnados, eles não estão presos nas regiões ou nos mundos espirituais. Eles estão lá e estão por toda parte, no espaço, nos diversos mundos materiais, convivendo com seus habitantes. Vamos ver como ocorre a separação da alma e do corpo no momento da morte. Com a morte do corpo físico, desatam-se, desintegram-se os cordões fluídicos, os cordões energéticos que prendem a alma a esse corpo físico, libertando totalmente o espírito, o ser inteligente,
com seu envoltório espiritual, o perispírito, que é idêntico ao corpo físico, mas é mais etéreo, é mais sutil, e é com esse corpo que o espírito retorna à pátria espiritual, a nossa verdadeira morada. Vamos ver como ocorre o desligamento do perispírito diante da morte do corpo físico. Esse desligamento, ele é variável, não é da mesma forma para todos. É de acordo com a afinidade que o espírito tenha com a matéria. Ou seja, é de acordo com o grau de materialidade do perispírito. É de acordo com a vida que nós levamos quando encarnados. Pois, se nós, quando encarnados, procuramos vencer as nossas imperfeições, nós diminuímos a influência que a matéria exerce sobre o nosso espírito e sobre o nosso perispírito, facilitando assim o desligamento do nosso corpo espiritual. Mas, se fazemos ao contrário, estimulamos em nós as imperfeições, os vícios, a sensualidade, nós então aumentamos a influência da matéria sobre o nosso espírito e sobre o nosso perispírito, dificultando assim o desligamento. Quando nós nos esforçamos para vencer as nossas imperfeições, nós, consequentemente, nos aproximamos da nossa natureza espiritual. Quando nós fazemos o contrário, alimentamos as nossas imperfeições, nós nos aproximamos da nossa natureza animal. Portanto, o desligamento do perispírito, quando o nosso corpo físico morre, ele pode ser lento, pode ser mais demorado, pode ser mais difícil, pode levar dias, semanas, meses, se a vida que nós levamos quando encarnados foi uma vida toda material e sensual. Mas esse desligamento pode ser instantâneo ou pode ser mais rápido, mais fácil, se a vida que levamos quando encarnados foi uma vida intelectual e de moral elevada. Sobre a perturbação do espírito durante e após o desencarne. Vamos ver o que nos esclarece essa segunda parte. Que essa perturbação, tanto durante como após o desencarne, ela é também variável no grau, né, do tipo, na intensidade e na duração. Vai depender da evolução do espírito. Mas como nós somos ainda espíritos imperfeitos, é comum nós sentirmos algum tipo de perturbação durante ou após o nosso desencarne, porque nós ainda não temos aquela consciência plena, né,
do momento da nossa desencarnação e também da nossa participação no nosso processo desencarnatório. Assim, geralmente, a perturbação ocorre para nós, espíritos ainda em evolução. E essa perturbação pode levar horas, meses e até muitos anos. Vai depender dos sentimentos, dos pensamentos, das convicções, das atitudes que tivemos, que alimentamos, que vivenciamos durante as nossas existências. E esse estado de perturbação, né, ou a perturbação, está também relacionada com o gênero de morte. Se for uma morte repentina, violenta, ou um suicídio, porque esses tipos de morte provocam consequências muito fortes, traumas, né, abalos no espírito e, consequentemente, no perispírito. Assim, a perturbação no homem de bem, durante e após o seu desencarne. Nada tem de penosa. Conserva-se calmo, tem um despertar tranquilo, porque se preparou para a realidade da vida espiritual e tem a consciência tranquila do cumprimento dos seus deveres quando encarnado. As sensações nos espíritos, portanto, podem ser agradáveis ou desagradáveis. Quanto mais desmaterializados, menos sensações desagradáveis terão. Porque menos desmaterializado será o perispírito e a influência também do espírito, que é mais preparado espiritualmente e moralmente, facilita, né, e diminui essas sensações desagradáveis. Então, essas sensações dependem da evolução adquirida e, consequentemente, do grau de materialização ou de desmaterialização do perispírito e do espírito, que é o que comanda todo o processo e que influencia com seus pensamentos o nosso perispírito. Sensações nos espíritos inferiores, no mundo espiritual. Vamos ver. Fadiga, necessidade de repouso, frio, calor, fome, sede e até mesmo necessidades fisiológicas devido à densidade, o grau de materialidade do perispírito e dessas impressões materiais que o espírito ainda conserva na sua mente e nos seus sentimentos. Portanto, todas essas sensações resultam da influência da matéria, da afinidade
que o espírito tem com a matéria, da densidade ou da materialidade do seu perispírito. E essas sensações podem ser temporárias ou demoradas. As sensações nos espíritos superiores, após o seu desencarne, quando se encontram no mundo espiritual. Vamos ver. Não sentem fadiga e não necessitam de repouso. A ação, o trabalho é intelectual, é mental. E o repouso, o bem-estar, a leveza, aquela sensação de refazimento, de fortalecimento, não é? De satisfação, é o repouso dos espíritos superiores, devido à ação, o trabalho no bem e a consciência tranquila com o cumprimento dos seus deveres. Os superiores alimentam-se, absorvendo pela respiração as energias da natureza. E os espíritos errantes? Quem são os espíritos errantes? Vamos ver o que nos diz a segunda parte. São os espíritos que permanecem no mundo espiritual enquanto aguardam uma nova reencarnação, porque precisarão ainda de reencarnar, de voltar às experiências materiais para o desenvolvimento integral do seu espírito. E enquanto eles permanecem lá no plano espiritual, aguardando uma nova reencarnação, eles estudam, trabalham e procuram meios de elevar-se. E podem melhorar-se muito. E reencarnarem, inclusive, bem melhores do que quando chegaram no mundo espiritual. E esse estado de erraticidade, que é o tempo que o espírito permanece no plano espiritual, aguardando uma nova reencarnação. Esse tempo, pode demorar algumas horas, anos ou milhares de séculos. Vai depender das necessidades espirituais, do merecimento do espírito, das suas necessidades de progresso, como também das oportunidades de reencarnação que surgirem. Mas esse estado, esse tempo de permanência no mundo espiritual, para o espírito que precisa ainda de reencarnar, nunca é perpétuo. Ele nunca é permanente. E o reencontro com os familiares no mundo espiritual após o nosso desencarne. Será que acontece imediatamente ou não? Vamos ver. Os espíritos vão ao encontro daqueles a quem são afeiçoados, os ajudam e os felicitam. Não há separação para aqueles que amam. A morte não separa aqueles que se amam. E esse reencontro pode ocorrer imediatamente ou não.
vai depender das condições emocionais nossas, recém-desencarnados, espirituais, se nós estamos em condições para o reencontro imediato ou não. E se também os nossos familiares estão em condições espirituais e emocionais para o reencontro imediato, porque eles poderão estar trabalhando em esferas espirituais superiores, podem estar ocupados e esse reencontro demorar um pouco. Eles podem também estar em regiões espirituais inferiores, precisando de ajuda, ou podem até já terem reencarnados. Portanto, esse reencontro imediato ou não vai depender das condições evolutivas e da afeição devotada entre o recém-desencarnado e aqueles que já partiram. Mas como os espíritos se comunicam? Vamos ver. Os inferiores falando como os encarnados. Eles precisam ouvir para compreender. Mas os superiores, eles se comunicam pelo pensamento, pela telepatia, que é uma comunicação bem mais rápida e eficiente. E como os espíritos se movimentam? Vamos ver. A movimentação é proporcional ao grau de evolução. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso, menos pesado é o seu perispírito, maior poder mental ele possui e, consequentemente, maior facilidade de movimentação e de atuação ele terá. Os espíritos puros, por exemplo, se movimentam com a velocidade do pensamento, que é superior à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Eles pensam no lugar que desejam estar e, puf, imediatamente lá se encontram. Deve ser assim. Os bons, portanto, vão a toda parte. Mas os imperfeitos têm movimentação limitada, porque eles, por exemplo, não podem ter acesso às regiões espirituais superiores, porque para ter acesso a essas regiões espirituais superiores, ele tem que ter evolução integral. Não é só evolução intelectual, poder mental, mas ele tem que ter também a evolução moral, a evolução dos sentimentos. E os obstáculos materiais, será que existem para os espíritos, dos espíritos desencarnados? Por exemplo, quando um espírito quer ir de uma região para outra, e ele se depara com montanhas, com prédios, com pessoas, será que ele tem que se desviar? Vamos ver. Não há nenhum obstáculo para determinados espíritos. Olha aí, para
determinados espíritos, e não são, então, para todos. Para determinados espíritos, eles podem passar através da matéria, da parede, através de tudo, do ar, da terra, da água, do fogo, etc. Por quê? Devido ao grau de desmaterialização do seu perispírito, em consequência da sua evolução. Portanto, essa facilidade de atravessar a matéria vai depender da evolução conquistada. Sexo nos espíritos, outro tema abordado nessa segunda parte. Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? Vamos ver a resposta dada. Não como entendeis. Olha que resposta interessante. Os espíritos não disseram diretamente: não, os espíritos não têm sexo. Mas eles disseram de forma indireta: não como o entendeis. O que significa que os espíritos têm sexo, mas não é o sexo como nós, encarnados, entendemos. Não é o sexo físico, fisiológico, hormonal, porque o sexo nos espíritos é psíquico, é emocional, é mental. E cada sexo lhes proporciona provações e deveres especiais e, consequentemente, experiência, aprendizado e evolução. Mas, antes um pouquinho, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos diz o seguinte, ainda sobre sexo nos espíritos, que a alma guarda na sua essência a sua individualidade sexual. Ou seja, ainda como princípios em evolução, percorrendo os vários reinos da natureza, nós já trazemos a definição da nossa sexualidade, na masculinidade ou na feminilidade. Portanto, define-se o espírito na feminilidade e na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou ativos que lhes são próprios, ou seja, de acordo com as características da feminilidade e da masculinidade que vão adquirindo desde princípios espirituais, passando pelos diversos reinos da natureza. Os princípios espirituais ou psiquânticos, como chama Hernani Guimarães Andrade, ou psiátomos, eles já possuem memória e capacidade de aprendizagem, ainda como princípios espirituais, percorrendo os vários reinos da natureza. E nessa caminhada,
eles vão agregando qualidades, características bem distintas e já definindo a sua sexualidade na feminilidade ou na masculinidade. E conclui André Luiz, portanto, que a sede do sexo não se acha no veículo físico, mas sim na alma, em sua estrutura complexa. Mas, se nós já trazemos na nossa alma a nossa definição sexual, por que uma alma feminina ou masculina reencarna num corpo físico oposto à sua estrutura psicológica e sexual? Como compreender a homossexualidade ou a inversão sexual? Emmanuel, no livro Vida e Sexo, e André Luiz, no livro Ação e Reação, que nos esclarecem sobre essa questão tão atual, nos dizendo que nós não iremos encontrar a explicação sobre as causas da homossexualidade ou da inversão sexual na vida presente, como muitos tentam encontrar a causa da homossexualidade na educação que os pais deram aos filhos na infância, na genética, na influência do meio. Não. Nos dizem que a causa se encontra em vidas passadas e é perfeitamente compreensível a questão da homossexualidade à luz da reencarnação. E eles citam que as causas da homossexualidade são duas: por omissão ou por abuso. Vamos ver sinteticamente as causas da inversão sexual. Por omissão, são quando espíritos cultos e sensíveis pedem para reencarnar num corpo físico oposto à sua condição psicológica, emocional, sexual, à sua natureza psicológica. Para quê? Qual o objetivo? Evitar arrastamentos afetivos, casamentos, se dedicando assim plenamente, integralmente à sua missão. E esses espíritos são espíritos maduros, preparados para as grandes tarefas. E eles não têm conflito com a sexualidade atual. Eles não se envolvem com relacionamentos homossexuais. Eles não entram em choque com o seu corpo físico, com a sua sexualidade atual. Já a causa da homossexualidade por abuso, o espírito é compulsoriamente levado a reencarnar pelas leis divinas, com o objetivo de expiar e reparar erros afetivos de vidas passadas. Então, não são erros simples, pequenos, não. São erros graves, destruição de lares, de felicidade das pessoas, abusos seríssimos
no campo dos direitos humanos, e venha então para expiar e reparar os erros afetivos cometidos em existências passadas. Aí, esses espíritos, eles têm dificuldade de aceitar a sua sexualidade atual. Eles entram em choque com a sua sexualidade. E, às vezes, esse conflito é tão grande que eles optam para cirurgias, para a mudança do corpo, para a mudança do sexo. E Emmanuel e André Luiz, né, nos trazem essas palavras como reflexão. Respeitemos a vida afetiva e sexual dos que se encontram em experiência transitória da homossexualidade, porque é uma expiação, é uma prova muito difícil, né? Muito dolorosa para o espírito ter que reencarnar em um corpo físico oposto aos seus anseios psicológicos, aos seus anseios emocionais e sexuais. Mas chega o momento da volta do espírito à vida corporal. A volta às experiências materiais. É o momento da reencarnação. É o retorno do espírito em uma nova existência, em um novo corpo para continuar o seu progresso. E a união do espírito com esse novo corpo começa na concepção, ou seja, no momento da fecundação, quando o espermatozoide penetra no óvulo, o fecunda e começa-se aí a multiplicação celular que irá dar origem a um novo corpo, que será a morada, vamos assim dizer, desse espírito reencarnante, temporariamente. Né? E o espírito reencarnante, durante a gestação, ele é tomado de perturbação, ele entra em estado de sono, seu perispírito passa por um processo de redução, ficando do tamanho de um útero, suas ideias se apagam e há o esquecimento do passado. Todos esses aspectos da perturbação, do sono, da redução do corpo espiritual, do esquecimento do passado, fazem parte do processo biológico natural da reencarnação. E o esquecimento do passado representa a bênção de Deus para todos nós, para que nós possamos retornar a um novo corpo, às novas experiências materiais, para repararmos erros, aprendermos novas lições com mais facilidade, com mais equilíbrio, sem nos recordarmos dos erros cometidos em existências passadas, que dificultariam muito a nossa caminhada evolutiva. Assim, a união do espírito com o corpo se completa com o nascimento. Anjo de guarda é um outro tema abordado nessa segunda parte. Ele é o espírito protetor que Deus concede a cada um de nós, a cada existência.
esse espírito é de ordem sempre elevada. A missão dele, nos guiar, né, nos proteger no caminho do bem e do progresso. Tempo que ele permanece conosco, do nascimento até a morte, nos ajudando no nosso processo desencarnatório, como também no nosso processo reencarnatório, depois da morte, na nossa recuperação e readaptação no mundo espiritual, e por muitas existências nós podemos ter o mesmo anjo de guarda, o mesmo espírito protetor, ou guia espiritual, ou mentor espiritual. É a mesma coisa. A presença desse espírito conosco, ele pode afastar-se, mas nunca abandona o seu protegido. Porque o nosso anjo de guarda tem outras tarefas. E a tarefa de nos ajudar é apenas uma delas. Nós também devemos nos lembrar que o anjo de guarda não é o nosso empregado, que está sempre à nossa disposição para atender os nossos pedidos fúteis, as necessidades nossas incabíveis, né, incoerentes. Não. É um espírito elevado que merece o nosso carinho, mas também o nosso respeito. E o espírito durante o sono? O que acontece quando nós dormimos? O que acontece com o nosso espírito? Vamos ver. Ele jamais está inativo enquanto o corpo dorme, enquanto o corpo descansa. Ele liberta-se parcialmente do corpo físico, mas se mantém ligado ao corpo físico pelo cordão fluídico, por esse cordão energético, que só se parte totalmente, se desintegra totalmente com a morte. É esse cordão energético, fluídico, que garante o retorno do nosso espírito ao corpo físico. E nesse período de emancipação, de liberdade temporária do espírito, durante o sono, ele entra em relação com os espíritos encarnados e desencarnados. E pode trazer lembrança ou intuição do que viu, vivenciou e aprendeu no mundo espiritual. Lógico, trará lembranças que lhe forem úteis e que forem permitidas, né, pela espiritualidade superior, que não venha lhe prejudicar emocionalmente, psicologicamente ou espiritualmente, ou prejudicar alguém. E os sonhos? O que são os sonhos? Podem ser as lembranças das experiências vividas pelo espírito durante o sono, no mundo espiritual. Ou também no seu relacionamento com os desencarnados e também com os encarnados, que se desligam também do corpo físico nesses momentos do sono. Mas também essas lembranças podem ser efeitos da imaginação, comenta Kardec. Nem todos os sonhos são devido às experiências espirituais vividas por nós, mas
podem ser, como diz Kardec, efeitos da imaginação. O que é isso? Projeção do nosso, ou projeções do nosso subconsciente, que vem para o consciente sob a forma de sonhos. E essas projeções podem estar relacionadas com as nossas experiências diárias, com preocupações, com algum trauma emocional vivido, com problemas de saúde, etc. E nós vamos encerrar a apresentação dessa segunda parte, né? Com essas palavras sobre a missão do Espiritismo, palavras de Kardec, nos dizendo que o Espiritismo veio para destruir o materialismo, mostrando a realidade da vida espiritual, sendo um potente auxiliar a todas as religiões e a toda a humanidade, a todos nós, nos auxiliando no nosso progresso integral e na conquista da nossa felicidade. Que possamos estudá-lo com muito carinho, utilizando os seus ensinamentos em nossas vidas. Assim seja.